Irmãos, nós que aqui ficamos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, dando sequência às nossas meditações matinais nesse texto, nesse Evangelho, o quarto Evangelho, Evangelho que nos apresenta Cristo como o Verbo que se fez carne, o Deus que habitou entre nós, a luz do mundo, aquele que de fato é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Nós vamos ler no capítulo 10, do verso 22 em diante. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 22 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vo-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas? Porque declarei, sou o Filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele, e diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Nós vamos orar ainda, meus irmãos, nesse momento, clamando e pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida, nós que vamos ouvir a sua palavra. Vou pedir ao presbítero Domingos que nos eleve a Deus nessa oração. Vamos orar. Amém, amém. Meus amados irmãos, o texto continua, capítulo 10, numa discussão, numa conversa, sempre a gente está vendo isso assim de forma muito clara no Evangelho de João, entre Jesus, os fariseus, os homens que a todo momento tentavam pegar Jesus no pulo, né, como nós costumamos dizer, tentar levá-lo a algum tipo de contradição.
Ele então, nesse capítulo 10, trabalha a parábola do bom pastor. Ele diz então que ele é o bom pastor. A gente viu isso no domingo passado, né? A gente vê claramente aqui nesse capítulo 10 e na sequência, inclusive, desses versos que nós lemos, o Senhor Jesus mostrando que Ele é quem vocaciona, é quem chama de forma eficaz, é Ele quem sustenta, né, os servos, os crentes, até o dia final, naquilo que nós chamamos de perseverança dos santos. E aqui, a partir do verso 2, mais uma vez nós encontramos um desses episódios em que Jesus é confrontado por alguns religiosos. E aí ele faz algumas revelações. E é sobre essas revelações, esse ensinamento do Senhor Jesus, que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos nesta manhã. Ele faz revelações acerca das suas ovelhas, ele faz revelações acerca dele mesmo, e ele faz revelações acerca da sua relação com os homens ímpios, com aqueles que não são contados, dentre aqueles que podem ser chamados ovelhas do Senhor Jesus. Só para que a gente entenda rapidamente o contexto, aonde essa discussão ela é travada. No templo. O texto nos afirma aqui que era a festa, a ocasião em que Jesus ali estava. Provavelmente a ideia aqui é estabelecer de fato um marco histórico, um marco temporal para aquele episódio. Não é um episódio que é vivenciado fora do mundo, fora da realidade, fora do contexto histórico. O texto então diz que eles estavam ali no período da festa chamada de dedicação. Uma festa que era celebrada dentre o povo judeu no mês de dezembro. O texto afirma também que era inverno. Essa é uma festa, de certa forma, até recente para o povo judeu, não é? Porque ela é uma festa que remete o povo a um episódio. A gente está dentro dos 400 anos de silêncio, né, que é a última profecia do Velho Testamento até a chegada de João Batista, do Novo Testamento. Nós temos ali o que muitos teólogos e historiadores bíblicos chamam de 400 anos de silêncio, como se Deus não tivesse, nesse período, não é, se revelado, levantado profetas. Mas esse tempo não foi um tempo sem história, sem a ação de Deus. E existiu um rei, não é, um cidadão chamado Antíoco Epifânio, que ele toma Jerusalém, toma o templo, e ele, rapidamente, só para que a gente entenda essa festa, e ele ali profana o altar do Senhor. Inclusive, sacrificando animais imundos naquele altar, dentro de uma perspectiva de adoração a falsos deuses, né? Vocês imaginem, mais ou menos, só para a gente ter uma noção do que isso representa ou representava para o povo judeu, ter o seu templo, aquele lugar que era o lugar talvez mais especial da nação, não é? Que era um lugar sagrado. Você imagina para nós hoje, talvez nós pudéssemos pensar aqui no nosso templo, na nossa igreja, alguém vindo aqui na igreja e fazendo algum tipo de ritual satânico, por exemplo, não é? Algum sacrifício satânico. Vocês imaginam como todos nós estaríamos aqui chocados, não é? Se não bastasse esses rituais profanos, satânicos, esses rituais que mostram, né, essa falsa expressão religiosa de adoradores de demônios, de adoradores de Baalins, de adoradores de quem quer que seja, menos adoradores do Deus vivo e verdadeiro. Por si só, esse tipo de procedimento já é algo que deixa um cristão, um crente e um judeu, àquela época, estarrecido. Imagine quando isso é feito dentro do templo, no altar, naquele lugar, geograficamente falando, tão importante. Então, o templo ele é profanado. Levanta-se dentre os judeus uma revolta contra isso que aconteceu. Os judeus, inclusive, conseguem retomar o templo.
cidadão chamado Judas Macabeus, ele consegue restabelecer o domínio dos judeus no templo, não é? E ali, aquele templo, ele é, como é que nós diríamos, rededicado, se é que existe essa palavra, ao Senhor. E a partir desse dia, celebra-se a festa da dedicação, que é a retomada do templo, que é o restabelecimento do templo, que é a vitória de alguns desses judeus que ali conseguiram reaver o lugar para eles extremamente sagrado. Jesus passeava no templo, diz o texto, justamente nesse período da festa da dedicação. Nós vemos aqui, então, que o contexto é esse, um templo com certeza cheio, muitas pessoas ali passando, não é? Jesus aproveita, e aqui a gente já aprende algumas estratégias de Jesus, não é? De como ele procedia. Aqui no Evangelho de João nós já vimos o Senhor Jesus também parlamentando com esses religiosos, com os fariseus especialmente, num outro momento, na festa dos tabernáculos. É justamente no contexto da festa dos tabernáculos que, lembram, é apresentada ao Senhor Jesus aquela mulher adúltera, sempre na perspectiva de colocar Jesus numa saia justa, de tentar levá-lo a uma contradição. Mais uma vez ele está aqui no templo, passeia por aquele templo, é inverno. Aqui para mim, eu enxergo aqui o marco de fato temporal. Era um período onde ali estava a sociedade presente. Segundo os historiadores, essa festa da dedicação era uma festa que tinha muitas luzes. Eu lembrei muito do Natal, né? Porque em dezembro, muita luz, né? Então era um evento que de fato movimentava a sociedade naquele contexto. E ali Jesus encontra uma boa oportunidade para conversar, para falar do seu evangelho, para se revelar às pessoas, para falar a respeito da sua obra, do motivo pelo qual ele havia se encarnado, não é? E nesse contexto, ele mais uma vez ele é confrontado pelos judeus, confrontado pelos fariseus, confrontado pelos homens da lei. E a partir desse confronto, o Senhor Jesus então vai mais uma vez se revelando, se mostrando, ensinando, falando a respeito de si mesmo. E é sobre isso que nós vamos refletir um pouco nesta manhã. Veja, irmãos, que o texto diz aí no verso 24 que o Senhor Jesus foi cercado, né, rodeado por judeus, num ato de interpelação, não é aquele ato, vamos dizer assim, tão amigável. A interpelação é um ato, eu não vou dizer hostil, mas um ato aqui um tanto quanto hostil, porque eles queriam mais uma vez que Jesus falasse algo que desse margem para que eles pudessem apedrejar, como eles tentaram fazer, para que eles pudessem pegar Jesus, aprisionar Jesus. Veja, eu estou no momento da festa da dedicação, uma festa que tinha menos de 200 anos de existência, mas que trazia à tona o sentimento do judeu, da restauração do templo, não é? O sentimento da religião judaica estava ali, vamos dizer assim, muito à flor da pele daquelas pessoas. Não existe momento melhor para que você levasse aquela turma de pessoas a se colocarem contrários ao Senhor Jesus, caso ele falasse alguma coisa que pudesse ser deturpado, que pudesse ser redimensionado, né, a fim de que eles jogassem as pessoas contra o Senhor Jesus, a fim de que eles tivessem finalmente o respaldo que eles tanto desejavam para prender Jesus e fazer aquilo que eles gostariam de fazer, que era calar o Senhor Jesus e os seus ensinamentos. Essa ideia da pressão popular ela é tão importante que, se nós olharmos para o momento de fato da crucificação de Cristo, esse é um ingrediente que estava lá presente. Vocês querem que nós soltemos a Jesus ou a Barrabás? Veja, a multidão está sendo consultada, não é? A multidão está fazendo parte de todo aquele processo. Era algo importante para esses homens. Por quê? Porque o Senhor Jesus vinha fazendo milagres e prodígios e ele vinha sendo seguido por muitas pessoas.
não era de bom tom, não era inteligente, politicamente falando, que esses homens se colocassem frontalmente contrários ao Senhor Jesus diante de tudo aquilo que ele havia feito, do cego que ele havia curado de nascença, do cego que ele havia curado, não é? Noutra ocasião, da mulher que se encontrou com ele lá no poço, não é? De tantos prodígios, milagres que o Senhor Jesus estava fazendo na esteira do seu ministério, né? A partir do momento que ele continuava pregando, não era interessante para eles afrontarem a pessoa do Senhor Jesus sem que tivesse motivos para isso. E eles então tentavam cavar esse motivo. Eles então tentavam achar esse motivo que pudesse lhes dar o respaldo para enfim, eles calarem o Senhor Jesus. Então eles pedem uma confissão do Senhor Jesus direta. Não que o Senhor Jesus não pudesse fazê-lo. Não que o Senhor Jesus não pudesse fazê-lo e destruir todos aqueles homens naquele mesmo momento. Mas mais uma vez nós encontramos o Senhor Jesus agindo com muita sabedoria, com muita estratégia, com o perfeito entendimento da situação. Eles arrodearam o Senhor Jesus e perguntaram, interpelaram o Senhor Jesus de forma direta: Senhor Jesus, fala-nos diretamente, não é? Tu és o Cristo, fala-nos francamente, como se Jesus já não tivesse falado. Obviamente o Senhor Jesus não tinha dito ainda, não tinha feito uma expressão peremptória, clara, explícita, delimitada nessa definição que eles queriam. Mas será que quando ele encontrou-se com aquela mulher, ele não falou que era o Cristo? Quando ele diz àquela mulher: olha, eu posso te dar da água da vida, no dia em que dessa água beberdes, jamais terá sede. Será que ao longo do seu ministério o Senhor Jesus já não estava se revelando quem ele era? Mas esses homens queriam usar a lei. Eles queriam alguma afirmação de Jesus em que a lei pudesse ser apedrejada, porque a blasfêmia para a lei do judeu era motivo, né, para que a pessoa fosse apedrejada. Tanto é que eles pegaram em pedras para apedrejar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus então faz revelações, meus amados irmãos, a respeito da relação dele com as suas ovelhas. Ele diz: olha, eu já falei para vocês, eu vou voltar depois um pouquinho para essa parte. Vocês não conseguem me ouvir, vocês não conseguem acreditar, vocês não conseguem entender, porque vocês não são minhas ovelhas. Meus amados irmãos, a mesma coisa se repete até hoje. Existem pessoas que se deparam com milagre, existem pessoas que se deparam com a mensagem do Evangelho, existem pessoas que são abençoadas e lidam com bênçãos explícitas diante de si e na sua vida, mas não conseguem enxergar, não conseguem perceber, não fazem parte das ovelhas do Senhor Jesus. Mas quem são as ovelhas do Senhor Jesus? Quais as características? E aqui o Senhor Jesus se revela nessa perspectiva a relação dele com as suas ovelhas. Primeiro ponto que me chama a atenção, e aí eu quero que você olhe para o texto bíblico, não é? Quando ele diz assim, olha, no verso 26, vocês não conseguem acreditar porque vocês não são minhas ovelhas. Aí ele começa a descrever as características e a sua relação com as suas ovelhas. E aí todos nós haveremos de nos identificar ou não. Tomara que todos nós nos identifiquemos. Verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Esse é o primeiro ponto a ser destacado. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele já tinha falado nisso, ou dessa forma, nos versículos anteriores. Lembra? Da voz que as ovelhas não escutam a voz do salteador, do ladrão, daquele que é um mercenário, daquele que não cuida, daquele que não é de fato o verdadeiro pastor. As ovelhas conhecem a voz do mestre. Se eu e você somos verdadeiramente ovelhas do Senhor Jesus, servos do Senhor Jesus, se Ele de fato é o pastor por excelência da nossa vida, nós precisamos ouvir a voz do Senhor Jesus. Nós precisamos compreender que Ele é soberano sobre a nossa vida,
que Ele é o pastor que cuida de nós e Ele o faz através de comandos. E esses comandos são explicitados através da sua voz, da sua palavra. Nós não temos hoje o Senhor Jesus fisicamente aqui sentado numa roda de conversas, falando audivelmente no nosso ouvido, mas hoje nós temos a palavra de Deus revelada. Hebreus, capítulo 1, depois você olha esse texto, verso 1 diz: tendo Deus outrora falado pelos pais e pelos profetas, hoje nos fala a respeito do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o que nós sabemos a respeito do Senhor Jesus, nós o sabemos pela sua palavra. É interessante que eu conheço pessoas que admiram o Senhor Jesus, mas não gostam da Bíblia. Admiram o Senhor Jesus e enxergam o Senhor Jesus como um ser especial, como alguém que fez a diferença no mundo. Até porque, venhamos e convenhamos, é muito difícil falar contra Jesus, né? Os irmãos haverão de concordar com isso. Não há como falar contra o Senhor Jesus, não há dolo, não há erro, não há pecado. O Senhor Jesus não cometeu nenhum deslize, nenhum, absolutamente nenhum. A vida do Senhor Jesus foi uma vida de amor altruísta. Ele, muito mais do que milagres, curas, bênçãos físicas apresentadas na vida de tantas pessoas, ele fez o maior sacrifício que alguém pode fazer, que foi entregar a sua própria vida por amor, entregar-se por nós. É muito difícil você encontrar alguém que vai frontalmente falar mal do Senhor Jesus. Mas não é muito difícil você encontrar alguém que, apesar e a despeito de revelar um pouco dessa, vamos dizer assim, admiração pelo Senhor Jesus, odeia a Bíblia, nega a Bíblia, confronta a Bíblia. A minha pergunta é muito simples para essas pessoas. De onde você tirou as informações que você conhece a respeito do Senhor Jesus? De onde essas informações vieram? Se não da revelação de Deus, se não da palavra de Deus. Percebe a incongruência? Percebe que, infelizmente, as pessoas estão em contato com a revelação, mas parece que ainda não conseguem, de forma plena, conhecer isso. É exatamente isso que estava acontecendo com aqueles judeus que pediam ao Senhor Jesus uma afirmação explícita. O Senhor Jesus tinha que ter muita sabedoria com relação a isso. Se ele dissesse que era o Messias, isso traria, inclusive, consequências políticas para ele, porque o Messias era alguém politicamente esperado por aquelas pessoas. Imagine você afirmar isso na festa da dedicação, que tinha um elemento político de uma guerra, de uma briga, de uma reconquista da autonomia daquele povo. O Senhor Jesus não podia cair nessa cilada, mas ele de forma muito clara diz: olha, as minhas obras estão diante de vocês. Vocês já têm visto, eu tenho falado, eu tenho ensinado. Sabe por que vocês não acreditam? Porque vocês não conseguem ouvir a minha voz. E o ouvir aqui, irmãos, não é entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. É o ouvir que nos faz compreender a mensagem, que nos faz acatar a mensagem. E aí nós estamos diante da primeira caracterização dessas ovelhas do Senhor Jesus. Elas escutam a voz do Mestre. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Segundo ponto dessa revelação que o Senhor Jesus faz das suas ovelhas, ele diz assim: eu as conheço. Eu acho isso aqui, irmãos, algo fantástico e maravilhoso. Você não é um anônimo. Deus, em Cristo Jesus, conhece a sua vida. Conhece você. Você percebe a dimensão disso? Não. Porque, irmão, se a gente for pensar em termos de Maceió, por exemplo, quantas pessoas não nos conhecem? Vez por outra acho que todos nós somos tomados por notícias, não é? Fulano de tal, o famoso não sei quem, casou, o famoso não sei quem. Aí eu disse: rapaz, eu nunca ouvi falar nessa pessoa. Eu até às vezes me sinto mal, porque todo mundo conhece e eu não é? Mas você imagina se as pessoas que estão aí na mídia, se as pessoas que estão
com os holofotes virados para ela, se as pessoas que estão em praça pública não são conhecidas de todos, imagine nós, meros mortais. Quisera eu que as autoridades me conhecessem, soubessem quem eu sou. E o texto diz que a maior autoridade que existe no mundo não é um rei, é o rei dos reis. Não é o Senhor dos senhores. Não é apenas um homem, é o Deus que se fez homem. Ele nos conhece. Ele sabe quem é a Sônia, ele sabe quem é a Ana Giordani, ele sabe quem é o presbítero Jorge, o presbítero André, ele sabe quem somos nós. Meus amados irmãos, que informação maravilhosa. O Senhor Jesus conhece as suas ovelhas. Ele sabe quem nós somos. Eu geralmente tenho, hoje não digo mais que tenho, mas pelo menos eu tinha uma boa percepção de fisionomia. Eu olho a pessoa e gravo a fisionomia, nome não. Nome eu tenho problemas. E um dia eu reencontrei uma pessoa que eu conhecia há muito tempo. Na época de Instituto Bíblico em Garanhuns, encontrei na rua e eu passei um aperto, irmãos, porque eu simplesmente não lembrava o nome da pessoa. E eu conversando com ela, eu sabia quem ela era, e ela dizendo o meu nome toda hora, e eu não sabia o nome dela, quer dizer, eu não lembrava o nome dela. Até que Deus mandou um anjo, que passou por nós, um conhecido dessa pessoa, disse: "Oi, fulana, tudo bem?" Opa, fulana, na mesma hora já falei o nome para mostrar que eu estava lembrado. Veja, esses lapsos não acontecem com a gente. A nossa mente, ela passa por isso, não é? Às vezes existem pessoas que nós não lembramos, nós nos esquecemos. Pessoas que foram da nossa convivência. Será que todo mundo lembra aqui? Você lembra o nome de todos os seus coleguinhas da primeira série? Que você todos os dias estava lá junto com eles, todos os dias. Tá bom, da quinta série, para não ir tão longe. Você estava lá com seus coleguinhas. As professoras e os professores, lembra o nome de todo mundo? Percebe como a nossa mente é falha? E é só um grupo restrito. Mas o que é que o texto nos ensina? Nos ensina que Deus nos conhece. E olha, irmãos, Deus não apenas nos conhece em Cristo Jesus, mas Ele nos conhece profundamente. Profundamente, mais do que nós mesmos. O pastor conhece as suas ovelhas, eu as conheço. Uma outra característica, o texto diz que as ovelhas seguem o Senhor Jesus. Elas não apenas ouvem a sua voz, elas não apenas identificam a sua voz, elas não apenas têm a certeza e a convicção de que o pastor as conhece, mas elas têm como propósito e objetivo de vida seguir o Senhor Jesus. Percebe aqui as revelações que o Senhor Jesus faz da sua relação com as suas ovelhas. Se nós somos ovelhas do Senhor Jesus, nós devemos seguir o Senhor Jesus. Seguir o Senhor Jesus implica em saber os comandos. Quais são os comandos? Quais são as ordens? Quais são as diretrizes para que nós possamos seguir? Elas estão reveladas na palavra do Senhor. O Senhor Jesus trouxe essas diretrizes para todos nós. Como ovelhas do bom pastor, meus amados irmãos, nós precisamos nos inteirar daquilo que é nossa responsabilidade, porque devemos ter como objetivo da nossa vida seguir ao Senhor Jesus. Irmãos, tem gente seguindo a tanta gente. Em tempos de rede social, seguir virou uma prática muito comum. Eu sigo fulano, eu sigo Beltrano, fulano tem tantos seguidores, fulano é seguido por tantas pessoas e segue não sei quantas outras, não é assim? E às vezes a gente mede, inclusive, as pessoas por quantidade de seguidores que elas vão ter. Uma pergunta que deve ser respondida com prioridade na nossa vida. E aí sai do mundo virtual e entre no mundo real, que é também esse mundo real, o mundo espiritual. Você segue o Senhor Jesus? Se existe uma pessoa que vale a pena ser seguida, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ouvir os seus comandos. Nós precisamos ouvir a sua voz.
As ovelhas, diz o Senhor Jesus, elas me seguem. Verso 28, na relação de Cristo com as suas ovelhas, o que é que ele faz? Eu lhes dou a vida eterna. O Senhor Jesus salva as suas ovelhas. Nós estamos nos deparando aqui com a realidade espiritual que vai além dessa existência. Não é apenas uma festa que comemora a retomada do templo, um marco importante, eu não tenho dúvida disso. Algo que deve ser comemorado. Não é apenas o que é que você pode pensar aí de comemoração na sua vida, data importante, momento importante, conquista importante. Por mais importante que seja, não é e não se trata apenas disso. Quando nós falamos do Senhor Jesus, nós estamos falando de algo que acontece na nossa vida que não tem comparação, que não pode ser comparado com absolutamente nada. Nós não estamos aqui apenas para comemorar uma data específica, nós não seguimos a Cristo e pensamos apenas em conquista material, nisso ou naquilo outro, mas nós que somos ovelhas do Mestre, nós temos algo no nosso coração e na nossa mente que ultrapassa, que extrapola os limites dessa existência. Nós temos a convicção que o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, é o Senhor e Salvador da nossa vida, o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ao dar a vida por nós, Ele nos salva, Ele nos dá a vida eterna. Lembre-se do mesmo Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, as ovelhas, não pereçam, mas tenham o quê, meus amados irmãos? Tenham a vida eterna, sejam salvos. Não passem pela condenação eterna, mas sejam colocados num patamar e numa realidade espiritual que não pode ser alcançada e atingida senão em nome do Senhor Jesus, senão através do sacrifício do Senhor Jesus, senão através do ouvir a voz do nosso pastor, daquele que cuida de nós, mas muito mais do que isso, daquele que nos salva. Eu lhes dou a vida eterna. E eu fecho nessa relação do Senhor Jesus com as suas ovelhas. Se não bastasse tudo isso, que já é bênção demais para nós, o texto ainda diz assim: e ninguém as arrebatará da minha mão. Romanos Paulo expressa isso de outra forma: nada nos separará do amor de Cristo. Dentro da teologia reformada, da teologia sistemática, nós podemos dizer que nós chamamos isso de perseverança dos santos. A salvação é garantida. Vão existir momentos de luta, momentos em que estaremos desanimados, às vezes até aquele momento em que a nossa fé vai esfriar. Talvez você enfrente na sua jornada cristã um momento em que você vai se decepcionar com a igreja, sei lá, se decepcionar com o pastor, se decepcionar dentro da sua família. Quantas situações, são tantas situações que é até impossível para nós mapear todas as possibilidades dessa equação espiritual, social, da realidade da nossa vida. Nós não temos como mapear isso. Nós não temos como prevenir ou prever todos os obstáculos possíveis, todos os possíveis obstáculos que nós vamos enfrentar na nossa vida. O que eu posso dizer é repetir aquilo que o Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições. A tempestade vem, a aflição vem, a angústia vem, o aperto no coração vem, o medo vai existir. Como eu falei, às vezes o desânimo, a nossa fé em algum momento pode passar por essa tentativa de abalo, de ser abalada, ou pela provação ou por bênção demais material. A gente não pode esquecer disso. Não é à toa que a palavra diz que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque quando o homem se cerca de tudo nessa vida, ele começa a imaginar, a pensar
que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele não precisa mais de ninguém, que Ele está bem demais, né? E que Ele se basta por si só. Isso é um risco, é uma cilada que nós não podemos entrar nela também. Mas, meus amados irmãos, o texto diz que o Senhor Jesus fala a respeito das suas ovelhas. Nenhuma dessas ovelhas vai ser perdida. O bom pastor cuida de todos nós. Eu lembrei agora do vídeo, que é até engraçado, que a Simone colocou, das criancinhas. Os irmãos, não sei se os irmãos viram, no grupo da igreja, daquela tipo uma peça, né, infantil que foi feita, baseado naquele velho hino, naquela velha canção. Eram 100 ovelhas, juntas no aprisco, né? E uma então se perde, aí tem um menino lá no chão da igreja, né? Fica lá deitado no chão da igreja, né? E o pastor vem para cuidar da ovelha. Veja, algumas ovelhas vão ficar feridas. Nós vamos ser feridos na nossa caminhada cristã. Algumas ovelhas vão padecer mais do que as outras. Mas o que o Senhor Jesus diz é que nenhuma, presta atenção, irmãos, nenhuma, absolutamente nenhuma, será perdida. Porque o bom pastor haverá de garantir a nossa jornada até o fim dos dias. A perseverança dos santos é uma realidade não porque nós somos bons, não porque nós somos competentes, não porque nós temos forças. A perseverança dos santos até o final, ela é uma realidade, porque o nosso pastor cuida de nós. Porque o nosso pastor não nos deixa perecer. Até no momento da rebeldia, o seu cajado haverá de nos guiar. O seu cajado haverá de aprumar a nossa vida que precisa ser aprumada. Que esse bom pastor possa, a cada dia e a cada momento da nossa vida, meus amados irmãos, promover essas bênçãos, promover essa maravilha descrita aqui na sua relação. E ele está dizendo isso para aqueles homens: vocês não entendem nada porque vocês não são as minhas ovelhas. E aí ele fala um pouco de si. O tempo já não me permite ir muito além, mas rapidamente. Quando ele diz que dá a sua vida, que elas não perecerão, que ninguém as arrebatará da sua mão. Ele então mostra a sua íntima relação com o Pai. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Versículo 30, um texto bastante interessante que nos remete à Trindade excelsa, primeira pessoa e segunda pessoa. Eu e o Pai somos um. Pessoas distintas, mesmo Deus, não é? Mesma substância. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Eles queriam apedrejar Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que era Deus. Ele está dizendo explicitamente: eu e o Pai somos um. Veja, meus amados irmãos, que ele revela então a sua natureza. Quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é Deus. Eu e o Pai somos um. O Senhor Jesus revela as obras das suas mãos. Vocês perceberam que no decorrer de todo esse texto, o Senhor Jesus sempre está fazendo referência às suas obras? Por que o Senhor Jesus faz isso? É para mostrar que ele faz isso ou faz aquilo outro? É para a sua própria jactância? Não. É para mostrar àquelas pessoas que o poder das obras das suas mãos autenticava o seu discurso. Sempre que eu falo disso, eu lembro, na minha mente vem automático aquela cura do paralítico que desceu sobre o telhado. Lembram desse episódio? Aquele homem, quando é colocado diante de Jesus, vocês lembram a primeira coisa que o Senhor Jesus disse para aquele homem? Ele disse assim: estão perdoados os teus pecados. Ele não disse, levante e anda. Está curado. Ele diz, estão perdoados os teus pecados. Criou-se um burburinho. Quem é esse que pode dizer que perdoa os pecados? Ele é Deus? Veja, o discurso é: eu e o Pai somos um. O Senhor Jesus revela a sua natureza.
Mas as pessoas estão incrédulas. As pessoas não conseguem perceber. Veja que em todo instante, se você voltar aqui no Evangelho de João, nas curas que o Senhor Jesus realizou, sempre vai existir aqueles, olha, ele está fazendo essa cura aí porque ele segue Satanás. Aí outros, não, ninguém faria isso se não fosse da parte de Deus. Porque o poder demonstrado naquelas obras saltava aos olhos daquelas pessoas, que era um poder que os homens, meros mortais, não possuíam, se não viessem da parte de Deus. Ou para aqueles que não acreditam em Deus, se não viesse da parte de um ser superior. O Senhor Jesus evoca as suas obras com esse propósito, é o propósito da autenticação. Não tem aquele momento que você vai... Antigamente tinha isso, hoje eu não sei como é que se processa, mas você ia pagar uma conta lá no caixa do banco, né? Aí o caixa botava assim no caixa lá e fazia uma zoadinha e pô, autenticava. Aquilo ali autenticado é a prova que o boleto está pago. A forma de autenticar hoje é diferente. Eletrônica, não sei, mas está lá. A prova é essa. Eu tenho o comprovante. Foi pago. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, olha, as minhas obras estão diante de vocês. Vocês estão vendo os milagres. Então ele revela a sua natureza, mas ele revela também a natureza das suas obras. Milagres, prodígios. Cada milagre realizado pelo Senhor Jesus testificava aquilo que ele falava. Ele era o bom pastor, que dava a vida pelas ovelhas, mas era o bom pastor que cuidava das suas ovelhas. E se possível fosse, ele fazia com que o cego enxergasse. Ele fazia com que o aleijado andasse. Ele fazia com que os espíritos imundos fossem expulsos da vida daquelas pessoas. O pastor transforma, o pastor modifica, o pastor atua na vida daquelas pessoas. E eu fecho, irmãos, na última etapa desse texto, mostrando mais uma vez a estratégia do Senhor Jesus e na sua relação com esses ímpios, porque aqui nós estamos, a despeito de estarmos diante de homens religiosos, homens ímpios, homens que ainda não conheciam a Cristo profundamente, que queriam tão somente subjugá-lo, que queriam tão somente fazê-lo calar, que queriam fazer o mal contra o Senhor Jesus. O Senhor Jesus enfaticamente mostra, explica, ensina, autentica todo o seu ensino com o poder das suas obras. Isso não bastava para aqueles homens. Eles pegam em pedras para tentar destruir o Senhor Jesus. Nesse momento o Senhor Jesus se retira. E a relação dele com os ímpios é essa. O Senhor Jesus, irmãos, ele foi crucificado. O Senhor Jesus, ele foi colocado no madeiro, ele foi humilhado. Sobre a sua cabeça colocaram uma coroa de espinhos. Pregos foram postos na sua mão. Nós estudamos aqui na igreja, há um tempo atrás, todo o que representa o sofrimento da morte pela cruz. Mas não era o momento de pegarem o Senhor Jesus para esse procedimento. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus morreu porque se entregou. Foi um ato de entrega. Ele diz isso nos versos anteriores. Depois os irmãos releem aí a primeira parte. Ele deu a vida. A vida lhe foi tirada porque ele permitiu que lhe fosse tirada. Esse dado é um dado extremamente importante dentro daquilo que nós vamos compreender a respeito da salvação. Então, os ímpios, as trevas, o poder do mal não prevalecem, nunca prevaleceram e nunca vão prevalecer sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus. Na sua relação com esses homens ímpios, ele é a autoridade, ele é o soberano. A morte de cruz não significa uma fraqueza, não significa, na perspectiva dos ímpios, pode até significar, mas não significa que ele foi finalmente capturado. Ora, nós estamos aqui acompanhando no Evangelho de João a tentativa constante desses fariseus, desses homens, tentando apanhar o Senhor Jesus e eles não conseguem, até o momento que, enfim, o Senhor Jesus é preso. Os irmãos vão lembrar do momento da prisão do Senhor Jesus.
Será que ele não podia fugir? Será que ele não podia aniquilar aqueles soldados que ali estavam? Será que ele não podia subverter todo o Império Romano? Será que ele não tinha autoridade para isso? Será que aquele que mandou o vento se acalmar e a tempestade parar não podia deter meros soldados? Será que aquele que fez o morto ressuscitar não tinha poder para destruir aqueles homens? Será que aquele que deu a vista a um cego não tinha poder suficiente para fazer aqueles que enxergavam ficassem todos cegos? Será que nós duvidamos do poder do Senhor Jesus? Se nós somos ovelhas, obviamente que nós não duvidamos do poder do Senhor Jesus. Mas o que é que ele faz? Ele se entrega. Mas aqui não era o momento. Fica claro para aqueles homens: vocês não têm o domínio, vocês não têm a força, vocês não têm o poder. Cristo é maior do que todos vocês. Vocês podem hoje estar comandando aí o establishment, não é? Vocês podem estar hoje à frente, vocês podem hoje ter os cargos, vocês podem dar as diretrizes políticas e religiosas, mas vocês não podem esquecer a última palavra. A última palavra é do bom pastor. A última palavra é do Mestre. A última palavra é do Deus que se fez carne. Isso serve para todos nós, até para o nosso conforto, nós que não somos ímpios, que somos ovelhas do Senhor Jesus. É importante repetir isso, a última palavra é do Senhor Jesus. Essa perspectiva não pode sair nunca do nosso horizonte. Seja no momento em que nós estamos enfrentando, por exemplo, uma doença grave dentro da nossa família, em que os médicos vêm e dão um diagnóstico XY. Os médicos não estão errados em dar aquele diagnóstico, obviamente, irmãos. Nós não estamos contrários a esses diagnósticos. Nós vamos fazer os tratamentos. Deus usa essas pessoas. Deus usa a inteligência, a capacidade de cada uma dessas pessoas. Mas o cristão, no íntimo do seu coração, tem uma convicção. A última palavra é de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. Se Deus quiser levar, sejamos como Jó. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se Deus quis abrir a porta, louvado seja o nome do Senhor, porque a porta se abriu. Se Deus não quis que aquela porta se abrisse, louvado seja o nome do Senhor, porque aquela porta não se abriu. Deus sabe, Deus conhece e Deus cuida das suas ovelhas. De repente essa porta não se abriu, porque não era o que Deus tinha reservado para você. E Ele sabe o que é melhor para nós, mais do que nós mesmos. Nós imaginamos, nós sonhamos, nós pensamos, mas Deus conhece. Como boas ovelhas do bom pastor, estejamos atentos ao Mestre, submissos às suas ordens. Que nós possamos ouvir a voz do pastor, que nós possamos seguir o pastor, que nós possamos compreender que Cristo deu a sua vida por nós. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai bendito, diante da Tua palavra lida e pregada nesta manhã, a Tua igreja se encontra. Nós temos as nossas demandas pessoais, ó Deus, as dificuldades, as lutas espirituais. E nós clamamos nesse instante que o bom pastor, aquele que é refúgio bem presente em toda e qualquer situação, se faça presente na vida de cada um dos irmãos, daqueles que podem me ouvir nesse momento, nesta manhã. Ó Deus, que o bom pastor possa salvar, possa restaurar, possa vocacionar eficazmente, possa chamar aqueles que ainda não conhecem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que todos nós, sem exceção, se assim for da Tua vontade,
possamos ter esse conhecimento pleno do Senhor Jesus e possamos aprofundar a nossa relação com o bom pastor. Porque com certeza, ó Deus, não existe nada melhor que possamos fazer na nossa vida do que vivê-la mais próxima daquele que deu a sua vida por nós. É a oração que nós a Ti fazemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.